Olá, eu sou a docente Paula Beatriz, do curso de Bacharelado de Agronomia, e hoje a gente vai estar vendo, eu vou tentar explicar como criar uma tabela dinâmica a partir de uma tabela e como fazer um gráfico dentro do Excel. Primeiramente, você seleciona toda a sua tabela. Com as informações todas selecionadas, nós iremos clicar em tabela dinâmica, dar um OK e selecionar as informações que nós queremos pôr nessa tabela dinâmica. No meu caso, vou colocar espécie, hasto, espécie para linhas e produtividade. Produtividade a valores. Nós já temos a nossa tabela dinâmica, que podemos dizer que está filtrada as informações apenas que nós queremos, que no caso foram espécie e produtividade. Agora, como criar um gráfico a partir dessas informações? No Excel, você dá um clique aqui na sua tabela dinâmica e aí você vai inserir. Nós estaremos criando um gráfico de colunas. Clicado em inserir, mais ou menos no meio da tela você vai ter um íconezinho de gráficos, de vários gráficos. Você dá um clique e você escolhe o gráfico que você deseja. Pronto. Nós temos aqui o gráfico que está fazendo referência às informações da nossa tabela. Aí nós podemos editar, caso queira. Você pode trocar a cor do preenchimento do seu gráfico, colocar verde. Bom, é assim que se cria uma tabela dinâmica dentro do Word e faz um gráfico a partir dela. Agora, nós iremos criar uma tabela do zero e, a partir dessa tabela, nós iremos importá-la para dentro do R para criarmos um gráfico dentro do R. Eu vou aqui abrir um arquivo em branco, e vou criar uma tabela com as variáveis que eu desejo. Eu vou colocar algo mais no contexto agronômico. Cultura, dias após já criei aqui as minhas culturas, ou as minhas colunas. E a gente vai colocar as informações para cada uma delas. Vou colocar milho. Milho. Vamos ver uma outra cultura. Sorgo. Milho e sorgo vão ser os meus dois tipos de cultura.
Agora nós vamos definir os dias após plantio. 15 dias. 30. Pronto. Nós já criamos aqui a nossa tabela, nossas informações. Eu vou salvar esse arquivo. Agora, a gente vai abrir o R e nós vamos importar esse arquivo que eu acabei de salvar para dentro do R. E a partir dessa importação, nós vamos criar o nosso gráfico. Então, nós já abrimos aqui o R, temos um script em branco, e nós vamos criar um gráfico para aquela tabela que nós acabamos de criar no Word. Então, esse gráfico que eu vou criar vai ser um gráfico de linhas. É um gráfico que eu vou propor. Nós vamos colocar para carregar o pacote ggplot2. Essa função vai permitir que a gente consiga carregar o pacote ggplot2 para a gente construir para permitir a gente construir o nosso gráfico. Feito isso, a gente olhando para o lado direito da tela, tem um campo chamado Import Dataset, a gente dá um clique nele, escolhe o formato do arquivo que contém o nosso banco de dados, dá um clique e nós vamos buscar. Meu arquivo que eu acabei de salvar foi esse aqui. Tá aberto, só fechar. Ele vai carregar previamente aqui. Carregou, aí a gente confere se é esse mesmo. Aí na parte mais inferior da tela, do lado direito, tem um campo chamado Import, a gente dá um clique. E aí nós já importamos esse banco de dados para dentro do R. Tá aqui, o nosso banco de dados dentro do R. Agora que nós já importamos o nosso banco de dados para dentro do R, nós vamos dar continuidade
para criarmos o nosso gráfico. Como nós já carregamos o pacote ggplot, nós vamos utilizá-lo. E nessa parte aqui, onde abre os parênteses, nós vamos colocar o nome exato do nosso arquivo, do nosso banco de dados, que foi importado para dentro do R, para o R entender de onde que ele quer, de onde que ele vai tirar as nossas informações, as informações que nós queremos. O nome do meu arquivo é cultura, milho, sorgo. Ó, se você tiver importado corretamente, já vai aparecer. Então, você só dá um clique aqui e tá aí o nosso banco de dados, de onde o R vai tirar as informações. Feito isso, a gente vai usar essa função, que vai servir para a gente dizer para o R quais são as variáveis que a gente quer. E a variável que a gente vai utilizar aqui vai ser dias e a altura da planta após esses dias. Olha só, essas aqui e aqui. E aí, você precisa dizer qual é o eixo que você quer. Então, no eixo X, eu vou colocar a variável dias após o plantio. E você escreve exatamente do jeito que está, porque senão ele não vai entender. E agora você vai colocar a sua variável y, que vai ser a altura, né? A altura da cultura em centímetros. Depois que você fez isso, que você já disse as variáveis que você quer, você vai dizer para o R que você quer diferenciar as cores das diferentes culturas que você tem no seu banco de dados, para ele colocar, digamos assim, de uma forma mais fácil de ser visualizada no gráfico. Então, você vai dizer para o R, olha, coloca uma cor para essa cultura e uma cor para outra cultura. E aí você diz que você quer diferenciar a cultura. Aí, nós abrimos 2 parênteses. Logo, a gente precisa fechá-los. Fechamos os 2 parênteses. E aí, nós vamos criar as nossas camadas. A gente já falou para ele as nossas variáveis, já falou que a gente quer colorir as diferentes culturas para distingui-las. E agora, a gente vai dizer para o R qual é o tipo de gráfico que nós queremos construir. Como eu falei, eu gostaria de construir um gráfico de linhas. Então, nós colocamos Geom e procuramos o gráfico de linha. Aqui. Gráfico de linhas. Então, eu já disse para o R que eu gostaria de construir um gráfico de linhas. Posteriormente, nós iremos dizer para o R que gostaríamos de colocar o nome para melhor facilitar a visualização. Digamos assim, rotular o nosso gráfico, para dar nome aos eixos, posso assim dizer. Então, a gente vai usar essa função labs que permite que a gente rotule o nosso gráfico. E aí, eu vou definir um texto, um tema, né? Um título para o meu gráfico. Como as variáveis que nós estamos usando dias após plantio e
a altura dessa cultura, né? Então, vou colocar que o meu título vai ser crescimento de culturas ao decorrer do tempo. Ok. E aí, eu vou nomear aqui o eixo X. E o eixo X vai ser dias após o plantio. E o Y vai ser altura da cultura. Altura da planta. Altura da planta. Então, tenho aqui. Vamos só conferir se tá tudo certo. Acredito que sim. Agora nós vamos carregar para criar o nosso gráfico. Nós selecionamos e clicamos aqui. Tem um erro. Um erro em símbolo no título. Falta uma vírgula, eu acredito que é isso. Aqui. Ah, gente, o parêntese. Esse parêntese não foi fechado. Então, nós precisamos fechá-lo. Pronto. Vamos carregar para ver se vai funcionar. Nosso gráfico de linhas. Olha só. Nosso gráfico de linhas. A gente tem aqui a distinção de cores entre as culturas. No eixo X nós temos os dias após o plantio e no eixo Y nós temos a altura da planta. Para melhorar a visualização dos pontos, nós podemos criar uma camada e colocar o gráfico de pontos. Então, John Point. Aqui. Nós selecionamos. E carregamos. Olha só, apareceu os pontos. E é isso, gente. É assim que importa um banco de dados para dentro do R e a partir dele se cria um gráfico, no meu caso, gráfico de linhas. E aí você pode criar camadas para adicionar as informações nesse gráfico, como eu fiz aqui, juntando um gráfico de linhas com um gráfico de pontos. Agora, aquele mesmo gráfico que nós criamos dentro do Excel, nós vamos criar ele aqui no R. Eu já abri aqui um script em branco. E aí, nós vamos carregar, né, para utilizar o pacote ggplot. Nós vamos aqui em import dataset. Nós vamos buscar o arquivo que contém o nosso banco de dados. Então, a planilha 1, salvo engano.
você vai importar. Você trouxe aqui o seu banco de dados para dentro do R. E aí você vai dar seguimento para você construir o seu gráfico. Agora você vai colocar o nome do arquivo que contém o seu banco de dados para o R entender de onde que ele precisa tirar as informações. Você vai dizer para ele as suas variáveis. No caso, x, que vai ser igual a espécie, e y, que vai ser igual a produtividade. Agora, nós vamos colocar um comando para o R diferenciar as espécies. Você fecha os parênteses que você abriu. E você vai criar a camada dizendo por R qual tipo de gráfico que você quer. No caso, o gráfico de barras. Aí você vai usar stat identity. Para você dizer que você quer os valores exatos dos dados fornecidos. Você já colocou suas variáveis, já colocou que você quer diferenciar as espécies, já colocou o tipo de gráfico que você quer. Se você quiser, você pode ir adicionando mais camadas para deixar o seu gráfico mais bonito. Aí você seleciona, carrega. E aqui está o gráfico de barras, com as espécies diferenciadas por cor. Aí nós vamos criar agora um gráfico de dispersão utilizando esse mesmo banco de dados. Como aquele banco de dados já está importado, é só a gente colocar o nome agora. Nós vamos dizer para o R as nossas variáveis que nós queremos. No caso, x vai ser, dessa vez, a altura. Y vai ser igual a produtividade.
Pronto, nós temos aqui o nosso gráfico de dispersão. Eu posso adicionar mais camadas, caso queira, para adicionar informações visuais aqui. É isso.